Olá a todos, meu nome é Natana Fussinger, sou colega da mestranda Arcelita Corchés e somos orientadas pelo professor Dr. Martin Kuhn, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, URI, campus de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, Brasil. E estamos aqui para apresentar o trabalho que se intitula Trabalho Pedagógico na Educação Infantil, Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento em Tempos de Pandemia. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que tem como binômio o cuidar e educar. Portanto, a criança é reconhecida pelas políticas públicas como um sujeito de direitos. Ela tem direito ao brincar, a aprender, a conviver, a participar, a explorar, a se expressar e a conhecer-se. Assegurar os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento aos infantes requer reconhecê-los como sujeitos ativos na construção de sua história, de sua aprendizagem, de sua autonomia e, portanto, de sua identidade. Assim, ao interrogar a garantia dos direitos da aprendizagem da educação infantil, interroga-se igualmente o trabalho pedagógico das professoras, pois é pela condução dos processos de aprendizagem que se efetiva o direito educativo, especialmente em tempos de pandemia e de distanciamento social. Portanto, o objetivo desse trabalho é discutir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças da primeira infância em tempos de pandemia. Fizemos uso da pesquisa bibliográfica e o trabalho está desenvolvido em 3 etapas, na qual a primeira discute o cenário das políticas educacionais que regem a educação infantil no Brasil. No segundo momento, contextualiza o trabalho pedagógico desenvolvido pelas professoras junto às crianças na primeira infância. E, em terceiro momento, aborda a garantia do direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança e a sua efetivação em tempos de pandemia. Olá, eu sou a Arcelita Corchés e vou dar sequência, então, ao trabalho, falando sobre as políticas educacionais para a primeira infância, destacando os avanços e as conquistas. Primeiramente, então, temos a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Em seguida, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, número 9.394, de 1996, a qual institui que inclui o atendimento a crianças em creches até 3 anos e 11 meses de idade e pré-escolas de 4 a 5 anos e 11 meses de idade, no cenário da educação nacional, com destinação de políticas educacionais específicas para esta etapa. Em seguida, temos o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, de 1998, que diz, é o primeiro desses documentos orientadores específico para a educação infantil que prioriza a qualidade da aprendizagem. Em seguida, temos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil do ano de 2010, que reconhecem a criança como um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Logo, a Base Nacional Comum Curricular de 2017, a BNCC, elenca os 5 campos de experiência. Primeiro, o eu, o outro e o nós. Segundo, corpo, gestos e movimentos. Terceiro, traços, cores, sons e formas. Quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. Quinto, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Ainda, os campos de experiências, conforme a BNCC, eles reconhecem que a imersão das crianças em práticas sociais e culturais, criativas e interativas,
promovem aprendizados significativos. Assim, a BNCC alinha-se aos direitos de aprendizagem. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer. Dão intencionalidade para as práticas pedagógicas e colocam a criança no centro do processo. Assim, a criança precisa ser reconhecida como sujeito de direitos e a escola precisa garantir que seus direitos de aprendizagem sejam efetivados. Ainda, a BNCC de 2017, ela dispõe sobre os eixos de interações e brincadeiras. E a partir disso, concebe-se as crianças como sujeitos que aprendem e interagem por meio de diversas linguagens. Então, a aprendizagem da criança, ela acontece por meio da interação social, somada às oportunidades de experiências significativas que a criança vivencia. Dando sequência, então, o desenvolvimento infantil e o trabalho pedagógico na primeira infância. O momento atual versus direitos de aprendizagem. Então, temos a pandemia, que trouxe, né, essa nova questão do distanciamento social. Então, desafios para a garantia dos direitos de aprendizagem às crianças existem, sim. Ao que antes, né, como as imagens ilustram, as crianças tinham interações e brincadeiras, o contato com os seus pares, com os professores, os adultos. Agora, né, elas estão em suas casas e dependem, né, dessa interação entre a família, a escola, né, os pais, para que tenham acesso, né, às atividades e possam estar desenvolvendo o trabalho pedagógico que as professoras de educação infantil propõem. Então, a professora de educação infantil deve compreender as fases do desenvolvimento cognitivo, proposto por Piaget, por exemplo, para que saiba identificar em qual delas a criança se encontra. A partir disso, deve buscar oferecer estímulos para que ela avance em seu desenvolvimento. Por exemplo, a professora, tendo esse conhecimento acerca do desenvolvimento cognitivo, ela já compreende que deve propor situações de brincadeiras psicomotoras, por exemplo. Então, é na primeira infância que a criança desenvolve determinadas capacidades cognitivas, emocionais e sociais, e estimula as suas habilidades motoras. Logo, torna-se primordial o papel dos pais, responsáveis e professoras no compartilhamento das tarefas, de modo que a criança avance em seu processo de desenvolvimento. Então, a pandemia trouxe esse novo desafio, que é envolver a tríade família, escola e criança no processo de aprendizagem. Diante desse cenário, a pandemia trouxe um novo olhar para a educação, resguardando afetos, emoções, abraços, partilhas, escutas atentas e outras interações mais. A educação infantil é um período de muitas descobertas, de curiosidades, de questionamentos, de produções, de diálogos, de brincadeiras que tornam a criança ativa e co-construtora de suas aprendizagens. E aí surgem duas questões que podemos refletir juntos. É possível assegurar à criança os direitos de aprendizagem de forma remota? Que estratégias utilizar nessa primeira etapa da educação para assegurar os direitos de aprendizagem? Essa imagem nos passa a ideia de que a criança aprende em todos os lugares, em constante interação, entre as brincadeiras, no seu dia a dia. Portanto, a brincadeira é a expressão, é a linguagem pela qual a infância aprende. A criança aprende em todos os momentos e em diferentes espaços. A casa, a escola, o parque, a rua, o campo de futebol, os seus pares de convivência são, sim, situações de aprendizagem. Assim, o momento atual, então, ele nos traz várias expectativas, e para atender estas, foi preciso, então, reinventar as práticas enquanto professor e escola,
possibilitar um currículo acessível e realizar um planejamento pedagógico de acordo, então, com a necessidade do momento. Destacando que a escola, família e criança precisam estar interligadas e, ao mesmo tempo, realizar um trabalho em conjunto. Por exemplo, as ações planejadas pelo docente vão desde histórias infantis, cantigas, músicas, jogos, brincadeiras, arte, dança, até situações e brincadeiras livres, em que a criança representa por meio de suas emoções, expressões e sentimentos. Nesta perspectiva, temos mais um questionamento. É possível manter um vínculo afetivo? Mas, apesar dos limites, os recursos midiáticos têm contribuído significativamente para estreitar os laços entre escola, família e criança. Aplicativos como WhatsApp, Google Meet ou redes sociais como o Facebook constituem canais que facilitam o acompanhamento do trabalho. Então, professoras e crianças interagem com os seus responsáveis, estimulando-a na realização das tarefas. Então, é muito importante que os pais estejam engajados junto nesta tarefa. Atividades simples, criativas, que despertem a curiosidade, o encantamento, como materiais concretos e ricos de possibilidades, são exemplos de formas, então, de acontecer essa interação. É importante, então, que a criança ela tenha uma rotina, mesmo estando em casa, e que os pais, e com o auxílio, então, dos professores, possam, da melhor forma, adaptar o contexto e os materiais utilizados, então, para esse ensino-aprendizagem. Concluindo, as crianças são constituintes das vivências, experiências, brincadeiras e espaços de diálogos. Mas negar o direito às crianças de aprendizagem é retroceder na garantia de seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e cultural, que marca profundamente sua primeira infância. Garantir que os direitos dos pequenos sejam efetivados é defender os avanços e as conquistas, por uma educação de qualidade, valorizando e compreendendo seus tempos e espaços de desenvolvimento. Aqui temos as referências, então, que foram realizadas o trabalho. Então, para mais tarde, quem quiser, então, pode ler eles na íntegra durante o trabalho. Agradecemos a atenção de todos e todas, e também o nosso muito obrigado pela oportunidade de participar deste evento. Muito obrigada.